Convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro do profeta Ezequiel. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 1. E faremos a leitura dos versículos, capítulo 1, versículos 1, 2 e 3, depois do versículo 26 até o versículo 28. Ezequiel, livro do profeta Ezequiel, capítulo 1, versículos 1, 2 e 3, depois nós iremos para o versículo 26. E aí leremos o 26, o 27 e o 28. Diz assim a palavra de Deus: Aconteceu no 30º ano, no 5º dia do 4º mês, que estando eu no meio dos exilados, junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu tive visões de Deus. No 5º dia do referido mês, no 5º ano de cativeiro do rei Joaquim, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Versículo 26. Por cima do firmamento que estava sobre a sua cabeça, havia algo semelhante a um trono, como uma safira. Sobre esta espécie de trono estava sentada uma figura semelhante a um homem. Via como metal brilhante, como fogo ao redor dela, desde os seus lombos e daí para cima, e desde os seus lombos e daí para baixo. Via como fogo e um resplendor ao redor dela, como o aspecto do arco que aparece na nuvem em dia de chuva. Assim era o resplendor em redor. Esta era a aparência da glória do Senhor. Vendo isto, caí com o rosto em terra e ouvi a voz de quem falava. Esse texto de Ezequiel, primeiro capítulo, e aliás outros capítulos também, eles são, em muitos aspectos, enigmáticos e muito imagéticos. Tanto que várias referências, você vai encontrá-las quase que repetidas em Apocalipse. Fala de seres viventes, fala de coisas que parecem discos voadores, de rodas uma dentro da outra, que giravam, subiam, desciam, se movimentavam, paravam no ar. Ele é bem instigante para quem tem uma imaginação aguçada. Mas é uma literatura, a literatura judaica, né? Ela tem esse caráter também, ela tem essa natureza, e principalmente ali a partir do exílio, que é o que nós estamos, que é onde se insere esse texto. O que é este exílio que diz, estava eu no meio dos exilados? E aqui eu quero tomar rapidamente a atenção, porque para muitos pode ser algo já de uma compreensão, mas talvez outros ainda não tenham ideia do que se trata este exílio. O que é esse rio Quebar? Onde que estava Ezequiel? Quando que viveu Ezequiel? Quando nós lemos, o Salmo 84, quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor Deus meu, e Rei meu, e o Salmo ele é de saudades do templo, é um salmo do exílio. É um salmo composto no período em que o povo de Israel estava exilado. Mas o que era este exílio? Se nós retomarmos, e quando nós falamos aqui de Babilônia, Eufrates, Quebar, nós estamos falando de uma região que hoje é onde temos Iraque. E ali você tem dois grandes rios, ali o rio Tigre e o rio Eufrates. E entre aqueles rios ali, você teve alguns impérios ao longo, os grandes impérios da história. Um pouco mais acima, o Império Assírio, depois um pouco mais ali no meio, o Império Babilônico, e hoje é exatamente Iraque.
e você tem ali Bagdá, a antiga Babilônia. É dessa região que nós estamos falando, e foi dessa região que Abraão saiu. Quando diz Abraão, saia da tua terra, lá de Ur dos Caldeus, é dessa região que ele sai. E ele sai e ele vai descendo, e quando Deus diz, vai para uma terra que te mostrarei, ele vai para a Palestina, que é hoje onde nós temos ali Israel, onde nós temos Jordânia, né, onde nós temos ali a Palestina. Abraão ali, ele percorre aquela terra, recebe por Deus a promessa de que a sua descendência habitaria aquela terra. Então ali teve Abraão, teve Isaac, teve Jacó, e aí nós conhecemos a história de José quando eles vão para o Egito. A família de Jacó com os seus filhos, netos, servos, empregados, vão todos para o Egito. No Egito ali eles ficam cerca de 400 anos. Conhecemos a história de Moisés quando Deus retira o povo do Egito. Numa peregrinação de 40 anos saindo do Egito, eles vão agora novamente para aquela Palestina. Durante 350 anos eles levam para conquistar toda aquela região da Palestina, que ia ali mais ou menos, né, ali da ponta da África até lá em cima, onde a gente tem as chamadas colinas de Golã, e ali eles têm o seu primeiro rei, que é o rei Saul, que reina durante 40 anos. Tem o segundo rei, que é o rei Davi, que reina durante 40 anos. E tem o terceiro rei, que é o rei Salomão, que reina durante 40 anos. Davi não era da linhagem de Saul, mas Salomão sim. E Deus havia dado uma promessa que se o povo se mantivesse fiel, se o povo se mantivesse obediente à lei, se o povo se mantivesse obediente àquilo que o Senhor havia ordenado, eles habitariam aquela terra, seriam um povo forte, um povo numeroso, e Deus tinha promessas, e a promessa estava vinculada ao trono de Davi, de onde viria o Messias prometido, de onde viria o descendente prometido lá a Abraão. No entanto, nós vemos que Salomão, ao final da sua vida principalmente, ele se afasta dos caminhos de Deus, e você tem uma divisão dentro do reino, e você tem o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte é passado a chamar ali no Antigo Testamento de Israel, e o reino do sul é chamado de Judá. E o filho de Salomão, Roboão, ele continua no reino de Judá, e vem toda a linhagem até chegar a José, até chegar a Jesus Cristo, a linhagem ali em Jerusalém. No entanto, o reino do norte, você tem sucessivas trocas de dinastia. O primeiro ali foi Jeroboão, e você tem sucessivas trocas de dinastia, até um momento em que a Assíria invade ali a região, leva pessoas dali do norte de Israel para outras partes do seu território, traz outras pessoas para Jerusalém e mistura. Daí vem os samaritanos, e os judeus tinham essa dificuldade, porque diziam, não, vocês não são israelitas legítimos, vocês são mestiços, nós somos os legítimos judeus, nós estamos vinculados a Jerusalém, nós temos o templo aqui em Jerusalém, nós estamos vinculados à casa de Davi, nós somos os verdadeiros descendentes de Abraão. E aí a confiança deles estava numa linhagem sanguínea, a confiança deles estava na questão de ter um templo em Jerusalém, a confiança deles estava de morar naquela região. No entanto, o povo desobedece ao Senhor, caminha em direção à idolatria, se afasta dos caminhos de Deus, e Deus faz que aconteça o quê? Ele levanta uma nação chamada Babilônia, um rei chamado Nabucodonosor, que vai até Jerusalém, tira o rei, no caso aqui o rei Joaquim, tira ele do trono, leva várias pessoas de volta para a Babilônia, lá de onde Abraão tinha saído, é para lá que eles voltam novamente, eles voltam para aquela região, destrói as muralhas de Jerusalém, destrói o templo de Jerusalém, e aí fica uma terra praticamente arrasada.
Um povo que não tem mais um rei, um povo que não tem mais uma cidade, um povo que não tem mais um templo, um povo que só tem histórias que seus pais contavam, as histórias do passado. E a pergunta era: onde estavam as promessas de Deus? Onde estavam aquilo que Deus havia dito que nós habitaríamos nessa terra? Onde está a promessa que Deus habitaria no seu santo templo? Onde nós olhamos são cinzas, na cidade ficaram pessoas, ficaram pobres, idosos, crianças, lavradores. Você praticamente não tem mais sacerdotes, não tem mais profetas. E é nesse período que você tem 3 profetas. Você tem Jeremias, que fica em Jerusalém. Você tem Ezequiel, que está entre os exilados. E você tem Daniel, que está lá no palácio. São esses 3 profetas. Enquanto Jeremias está no povo, no meio do povo em Jerusalém, falando: olha, é por causa da desobediência de vocês que aconteceu isso. Ezequiel está lá entre os exilados, falando: é por causa da desobediência de vocês que vocês estão aqui. E Daniel, ele está no templo, onde Deus o usa para preparar futuramente o retorno do povo para a sua cidade. E aí Ezequiel, nesse contexto, nessa situação, diz que ele está entre os exilados no rio, às margens do rio Quebar. Não sei qual é a cidade mais quente que os irmãos já experienciaram, tá? Eu morei 12 anos em Cuiabá e não sei se no Brasil tem lugar mais quente. Se falarem assim: você acredita que um termômetro pode marcar 48 graus? Acredito. Eu vi isso daí. Você acredita que meio-dia o comércio fecha porque não tem ninguém na rua? Acredito, porque eu vi isso daí. O asfalto derretendo? Sim. Agosto, setembro, outubro é a coisa mais estranha que tem. Porque, além de tudo, de ser muito quente, Cuiabá, ele está quase que a nível do mar. Você, quando sai, a Thales aqui conhece, você sai de Rondonópolis, você desce a Serra de São Vicente. Então, você desce. Se você está no outro lado, tá? Você está na Chapada de Guimarães, você também desce quase 1000 metros. Se você está do outro lado, você tem uma outra serra chamada Serra dos Parecis, você desce também. Ou seja, de onde você quiser ir para Cuiabá, você tem que descer. E você olha, aquilo é uma panela. Então você tem a pressão atmosférica, você tem o calor ali de uns 40 graus, isso num dia tranquilo, né? E você tem, às vezes, uma temperatura quase que desértica, de uma umidade de 12 graus. Qual que é a sua sensação emocional, mental, espiritual, seja lá qual for, né? Não vou falar depressão no sentido médico, mas é uma sensação depressiva. Você olha aquilo ali, você não tem ânimo para nada, 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 nada. Você tem que esperar ou fazer as coisas muito cedo, ou fazer as coisas mais ao final do dia. Atividades físicas nas escolas são suspensas, né? E isso é algo que acontece no Centro-Oeste, acontece em Brasília, acontece em Goiânia, mas em Cuiabá isso acontece com mais intensidade. Bom, por que eu estou dizendo aqui? Porque eu fico me imaginando ali na região da Mesopotâmia, no calor ali de um deserto, os exilados sentados à margem do rio, talvez esperando o sol se declinar um pouco, porque Quebar ali era um canal de irrigação do rio Eufrates, para pegar água e levar para casa. E o pessoal talvez olhando, esperando aquele sol se pôr, aquele vermelho, né, refletido ali nas dunas do deserto, em algumas árvores, no céu, e pensando: que perspectiva, que futuro, que situação que nós nos encontramos. E, fazendo uma metáfora aqui, realmente nós temos nossos dias e momentos de rio Quebar na vida. Tem aqueles dias que nós nos sentamos, às vezes na beirada da cama, no sofá ou no banco de uma praça, e a gente olha e parece que todo o peso da atmosfera do mundo está nos nossos ombros. Nós não temos forças para planejar sequer como sair daquela situação.
A gente olha para um passado que não volta mais, olha para um futuro que não vê perspectiva, olha para os lados para ver se tem alguém que possa ajudar e parece que está todo mundo na mesma situação. E ali estava Ezequiel. E Ezequiel diz, filho de um sacerdote, ou seja, era alguém que tinha acesso ao templo, era alguém que pertencia a uma classe especial, só que agora estava todos na mesma situação. Exilados, sacerdotes, profetas, todos eram agora estrangeiros numa terra que não era a terra deles, sem muita perspectiva, sem muito o que fazer. E aí, provavelmente, nós lemos isso em Isaías, os textos hoje, eles foram bem sugestivos, porque em Isaías diz que o Senhor, ele manteria a sua promessa. Que o Senhor, ele manteria, aquilo que ele havia prometido ao povo, que manteria ali o seu povo, que manteria ali a sua aliança, que o Senhor não havia desamparado o seu povo. E provavelmente eles olhavam para o lado e falavam assim, mas não é isso que nós vemos, o Senhor prometeu, mas não é isso que nós estamos vendo aqui. Não é o que está acontecendo. Nós estamos aqui a alguns milhares de quilômetros de distância, e não dá simplesmente para pegar, fazer as malas e voltar. Nós vamos chegar lá, não tem serviço. Eu sou sacerdote, não tem templo. O que eu vou fazer lá? O que vai fazer um levita em Jerusalém, onde não tem templo? Daí é que surgem, inclusive, as sinagogas. Várias sinagogas, elas surgem nesse período, porque não tinha templo. Então, nós entendemos de onde vêm as sinagogas. E aí, Ezequiel diz que teve visões de Deus. Ele diz no 30º ano. Qual o 30º ano? Tem comentarista que entende que era o 30º ano da vida dele, onde um profeta e um sacerdote teria uma vida agora ativa, independente, onde ele atingiria, diríamos, a sua maturidade. Aí talvez a gente entenda porque Jesus começa o seu ministério aos 30 anos. Então, essa é uma possibilidade, que no 30º ano da vida dele, no 5º mês ali, 5º ano de exílio do 5º ano do reinado de Joaquim, ele tem visões. Mas eu quero fazer um recorte bem específico sobre uma visão e rapidamente fazer um comentário sobre essa visão. No versículo 26 diz, por cima do firmamento que estava sobre a sua cabeça, ele olha, ele vê os céus se abrindo, ele disse que havia algo semelhante a um trono como uma safira. Um trono semelhante a uma safira. Sobre esta espécie de trono estava sentada uma figura semelhante a um homem. Tem um trono, uma figura semelhante a um homem. Ele vê como um metal brilhante, como fogo ao redor dela, desde os seus lombos e daí para baixo, desde os seus lombos e daí para cima. Viu como fogo e um resplendor ao redor dela. Então nós temos um trono, temos uma figura semelhante a um homem, temos fogo, e como o aspecto do arco que aparece na nuvem em dia de chuva, o arco-íris. Assim era o resplendor ao redor. Esta era a aparência da glória do Senhor. Então ele está dizendo, eu vejo a glória do Senhor. E é interessante que lá em João, Jesus ele diz, se referindo a Isaías, que Isaías viu a glória dele, faz uma referência à visão de Isaías vendo a glória do Senhor. A diferença é que Isaías viu a glória do Senhor no templo, e Ezequiel viu a glória do Senhor no rio Quebar, às margens do rio Quebar. E vendo isso, caiu com o rosto em terra e ouvia a voz de quem falava. O que nós podemos considerar aqui, rapidamente, para a nossa meditação, e o nosso conforto? A primeira coisa, quando ele olha, ele vê algo semelhante a um trono. E por que isto era importante? Porque para o judeu, Jerusalém era o lugar do trono. Jerusalém era o lugar do templo. Era em Jerusalém que as pessoas iam, ofereciam seus sacrifícios, levavam as suas ofertas, se dirigiam para adorar, e era em Jerusalém que o rei se assentava. E as promessas de Deus estavam muito vinculadas a Judá, a Jerusalém. E provavelmente para muitos que não estavam mais ali em Jerusalém, ou que tinham visto o templo caído,
o templo destruído, as promessas de Deus acabaram porque não tinha mais a localidade geográfica. No entanto, Isaías vê a glória do Senhor no templo, vê o trono do Senhor no templo. Mas Ezequiel vê a glória do Senhor e vê o trono do Senhor nas margens de um canal de irrigação a milhares de quilômetros do templo. E ele vê esse trono. Irmãos, isso significa que, independente se nós estamos num palácio, se nós estamos num templo, se nós estamos sentados à margens do rio Quebar da nossa vida, e cada um tem os seus dias de rio Quebar, existe um trono acima de todas as coisas. Existe alguém sentado neste trono. E aqui fala figura semelhante ao homem, aqui está falando do Cristo pré-encarnado. Tanto que Jesus, ele com os discípulos diz que percorreu os profetas mostrando ao seu respeito o que constava nas Escrituras. É o Filho pré-encarnado. O Filho sempre foi a mediação entre o Pai e o seu povo. Independente se nós estivermos num leito de hospital, se estivermos na presidência da maior multinacional instalada no país, se estivermos na cozinha da nossa casa, se estivermos no desemprego, não importa qual é a situação, quão alto ou quão baixo nós estejamos, sempre haverá um trono sobre a nossa vida. Sempre haverá um trono para o qual nós podemos levantar a nossa cabeça. Sempre haverá um trono para o qual nós poderemos nos dirigir. E isto é muito confortador, e isto é um privilégio, porque quando olhamos Jesus lidando com a população, com o povo de um modo geral, ele não valorizou necessariamente grandes performances, mas ele fala daquele publicano que não tinha coragem de olhar para cima e batia no peito e falava: Senhor, tem misericórdia de mim. Daquela mulher cirofenícia que falou: Senhor, os cães, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa. Ou daquela mulher que por trás toca as vestes de Jesus e Jesus se vira e olha para eles. Ou então para Zaqueu, que estava escondido, envergonhado, e Jesus se dirige. Por isso que em Hebreus nós lemos que podemos chegar confiadamente junto ao trono de graça. Ao trono de graça. Nós muitas vezes nos preocupamos com o altar e com o sacrifício, e esse altar e esse sacrifício foi a cruz de Cristo. E hoje nós não vamos mais ao altar, nós vamos ao trono de graça, porque o altar, Cristo já foi no nosso lugar. E Ezequiel, ele levanta a cabeça e ele vê algo semelhante a um trono. E provavelmente ele deve: mas eu não estou em Jerusalém, mas a glória de Deus está aqui, independente do local que eu estiver. Em segundo lugar, via como metal brilhante, como fogo ao redor dela. Quando olhamos várias vezes a referência de fogo nas Escrituras, sempre está muito ligado à purificação. São inúmeras e inúmeras vezes que sempre aparece fogo está ligado à purificação. E o que Deus estava fazendo com o povo ali no exílio? Exatamente isso, purificando. Purificando dos seus pecados, purificando da sua idolatria. É verdade que o povo volta a cometer outros pecados, mas nunca mais abandonaram o monoteísmo, nunca mais abandonaram a ideia de um só Deus. Conversando, eu estudei durante uns 2 anos, numa classe que só tinha judeus, e a professora ela falava que a experiência do exílio foi tão marcante, que o povo judeu nunca mais pensou em qualquer outro tipo de manifestação religiosa que não fosse monoteísta. Deus estava purificando ali o seu povo, e se você lê Ezequiel, se você lê Daniel, se você lê Jeremias, você vai ver exatamente isso.
E aí a pergunta que nós podemos nos fazer é: por que às vezes Deus nos leva às margens do rio Quebar? Por que Deus ele nos coloca às vezes no vale? Por que Deus ele nos coloca numa situação que parece insuportável? O Senhor ele sempre está nos purificando. Sempre. Sempre ele está nos purificando. Quando nós olhamos para as cartas, e lemos aquele versículo em Romanos: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, nós geralmente pensamos em coisas que eu gostaria de receber, coisas que eu almejo. No entanto, quando lemos um pouco mais o versículo, diz assim, né? Daqueles que foram chamados segundo o seu propósito para serem conformes à imagem do seu Filho. O objetivo da purificação é fazer-nos semelhantes a Cristo Jesus. Paulo ele diz: por quem eu sofro dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. E quando nós olhamos, os profetas, eles vão dizer: Senhor, purifica-me. E a pureza tem a ver com a pressão que é exercida em nós. Do que nós precisamos ser purificados? Às vezes nem nós mesmos sabemos. Nem nós sabemos do que nós precisamos, às vezes, ser purificados. Às vezes nós nos damos conta que alimentamos certos sentimentos, que alimentamos certas pretensões, vontades ou ações, quando o fogo arde debaixo de nós. Às vezes nós falamos: eu jamais imaginava que era capaz de sentir tal coisa, até que aquilo haja uma situação em que aqueles sentimentos brotem em nós. Então, quando nós olharmos, por isso que Tiago ele diz: irmãos, tende por motivo, por passagem de diversas provações. Fala assim: mas como eu vou ficar alegre nas provações? Mas é em que sentido? Não é prazer nas provações. Não é dizer: ah, como isso é bom. Não, mas é no sentido de que Deus está me fazendo semelhante ao Filho dele. Em Hebreus está escrito: se você não é corrigido, se você não é tratado, se você não é purificado, é motivo de tristeza, porque você não é filho. E com quem não é filho, não existe nenhum tipo de preocupação. Então, quando você vê alguém que deliberadamente, o tempo todo está incorrendo em desobediência e parece que nada acontece com ele, você fala: puxa, por que não é assim comigo? Agradeça a Deus que não é assim contigo, porque Deus, ele cuida que os filhos dele alcancem aquela boa obra que ele começou em nós. E ele vê fogo, e Deus ele é fogo purificador, fogo santificador. Essa é a visão que ele tem. E depois ele diz que vê o aspecto do arco que aparece na nuvem, um arco-íris. Qual foi a primeira menção de arco-íris na Bíblia? Não estou dizendo quando que o arco-íris surgiu, mas a primeira menção foi após o dilúvio. E qual foi a promessa? Porei, no céu o sinal da minha aliança. E todas as vezes que vocês olharem para o arco, todas as vezes que vocês olharem, para aquela imagem, para aquele espectro ali, para aquela refração de cores, vocês lembrarão de que eu tenho uma aliança com vocês. E é exatamente para onde Ezequiel olha e ele vê um trono, o Filho pré-encarnado, fogo e o sinal da promessa. E aí, quando nós olhamos o livro como um todo, e lá no final vai descrever uma nova Jerusalém, com medidas, com muito detalhada ali, uma nova Jerusalém prefigurada, que a gente vai ver lá em Apocalipse, a nova Jerusalém vinda da parte de Deus. Ou seja, Deus sempre será fiel às suas promessas. Há uma diferença entre expectativas nossas e promessas. Expectativas eu tenho muitas, mas nem todas as minhas expectativas estão dentro das promessas de Deus. Tem coisas que eu gostaria de fazer, de conhecer, de conquistar, mas Deus prometeu? Não. Então,
necessariamente, não há a responsabilidade dele me dar aquilo. Mas aquilo que ele prometeu, isso ele cumprirá. Tanto que depois Daniel no templo, ele olha e fala, olha, eu li Jeremias e entendi de que esse período é um período de 70 anos. E o texto que nós lemos lá em Isaías, fala logo em seguida de Ciro, que era um imperador persa que permite o povo voltar para Jerusalém. E ali reconstrói o templo em Jerusalém. E a partir daí você tem a continuidade da história até chegar no Messias em Cristo Jesus. E quando olhamos, Cristo também deixou várias promessas. Ele disse aos seus apóstolos, ide, eu sempre estarei convosco. A gente pode falar Pedro crucificado de cabeça para baixo, Cristo estava ali com ele? Sim, ele falou que estaria. Estevão sendo apedrejado, o Senhor esteve ali com ele? Sim, ele olha para os céus e vê o Senhor ao lado direito do Pai. Paulo sendo decapitado, o Senhor estava ali? Sim, momentos terríveis, mas não estavam sozinhos. Eu sempre estarei convosco. O Senhor sempre estará conosco. O Senhor prometeu o Espírito Santo, que é Ele quem nos conduz, quem nos sustenta, quem nos santifica. E Ele nos deu o Espírito Santo está entre nós. O Senhor prometeu que voltará e nós vivemos exatamente nessa expectativa. A expectativa da volta do Senhor Jesus Cristo, do novo céu, de uma nova terra. O Senhor prometeu a ressurreição final e nós vivemos debaixo dessa perspectiva. Senão vã seria a nossa fé, como diria o apóstolo Paulo. Ou seja, as promessas do Senhor, elas continuam mantidas e elas se cumprirão uma a uma. Por isso que Jesus, ele diz, quando certas coisas acontecerem, erguerem os vossos olhos, porque a vossa redenção e a vossa esperança se aproxima. E aí Ezequiel diz que ele cai com o rosto em terra e ouve a voz de quem falava, e essa voz disse, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. E essa é nossa postura, nos colocarmos, Senhor, não sei qual é o rio Quebar em que você está sentado, talvez não esteja, mas um dia pode estar. Não sei qual que é a situação desoladora que você vive, mas é uma situação que nós podemos olhar, independente de qual seja, para cima, ver que temos um trono, vermos que tem alguém sentado nesse trono, não é um trono vazio, não é um trono que sofrerá um golpe político e que será deposto em algum momento, não. É um trono purificador que nos está fazendo como filhos semelhantes a Cristo Jesus. E é um trono de onde emanam todas as promessas pelas quais nós vivemos e nós aguardamos. Que Deus nos abençoe. Amém.